Aliança Bike Podcast. Olá, ouvintes do nosso podcast da Aliança Bike, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje, no nosso programa, a gente tem dois convidados especiais da VIP Importações, a VIP, que é uma das marcas líderes aí na distribuição, na importação, no atacado de peças, bicicletas, componentes, partes e tudo mais. Eles vão falar bastante disso aqui. Nossos convidados são o Odilo Figueiredo, diretor-geral da VIP, e o Gabriel Sprocati, diretor de marketing. Então, Odilo, Gabriel, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Bom dia, é um prazer estar aqui contigo, Daniel. Vamos tentar atender um pouquinho aí as tuas expectativas e falar um pouquinho do setor, do que tem acontecido e um pouquinho de história, tanto da VIP como dentro do setor. Olá, pessoal, todos os ouvintes. Agradeço o convite do Daniel, toda a Aliança Bike. Excelente. Odilo, obrigado. Gabriel, obrigado. Eu queria começar, obviamente, não sei se todos os nossos ouvintes conhecem a VIP, mas certamente conhecem algumas marcas que estão por trás da VIP, né? Então, aqui alguns destaques que eu particularmente conheço bem do nosso mercado, e é a Microshift, por exemplo, a Samox, agora a DDK, a Heyland, com marca própria de bicicletas. Então, marcas super fortes, bem conhecidas, né, dos nossos consumidores. Mas eu não quero falar das marcas, evidentemente, eu quero falar da VIP, que é a parte mais importante. E aí, Odilo, quero já iniciar te perguntando um pouco como começou. E eu não conheço a história da VIP profundamente, conheço das nossas conversas, queria muito que você contasse de novo para mim e muito para os nossos ouvintes aqui, porque eu sei que é uma história também familiar, é uma história de muito tempo, inclusive, já é uma empresa bastante consolidada e antiga. Então conta pra gente como nasceu a VIP, se ela nasceu com bicicletas, no mercado de bicicletas, e se não, quando que a bicicleta entrou e fez parte da empresa, da família, do grupo e tal. A VIP é uma continuidade do que começou com meu pai em 1953. Ele, saindo da Segunda Guerra, veio para o Brasil, ele era português, e ele veio exatamente trabalhar de balconista numa loja de bicicletas no Rio de Janeiro. E com o desempenho dele, força de vontade, ele foi ser, alguns meses depois, ele começou a ser um representante comercial, que na época não existia esse termo, mas existia o termo caixeiro viajante, que era um vendedor. E assim ele foi do Rio de Janeiro, é uma aventura, você imagina na época dos anos 60, dos anos 50 para 60, sair do Rio de Janeiro e ir para Goiás, trabalhar em Goiás, estradas todas de terra, com jardineira, aquelas que colocavam as malas praticamente de cartolina em cima das jardineiras, os carros, aqueles ônibus, aqueles carros que tinham madeiras do lado. É coisa que a gente só vê em filme, mas é assim que contava a história do meu paizinho querido, que agora não está mais entre nós. E o seu Nuno Figueiredo era o nome dele, conhecido, foi um representante que entrou para começar no mercado, primeiro com um importador. No Rio de Janeiro eram importadores, praticamente não existiam fábricas no Brasil, e foram aparecendo algumas fábricas, e ele foi trabalhando com fábricas. Montou um escritório de representação. Em 1976, eu comecei a trabalhar com ele, onde nós, na época, representávamos 53 indústrias brasileiras, entre alguns importadores de peças de bicicleta. E isso me deu uma oportunidade, com uma experiência muito grande, de adquirir uma experiência muito grande em processos produtivos e conhecer máquinas, conhecer materiais, acabamentos e, vamos falar assim, e projetos novos. Então, participei muito naquela época. E em meados dos anos 90, meados dos anos 90, a situação em 84 era muito difícil, 86, era muito difícil o mercado, e uma grande empresa, uma multinacional, que eu cheguei a ser representante deles, a Schrader Bellows, que fabricavam válvulas Schraders, e só um número para você ter ideia, naquela época a gente vendia 7 milhões de válvulas de bicicleta por ano, era um volume estrondoso. Hoje não existe mais a venda de válvula, porque a câmara de ar ficou tão barata, e hoje a gente tem a câmara com a válvula tipo butil, que a gente chama, ou válvula Schrader, ou válvula americana, colada, ou seja, ela é conectada à própria borracha da câmara. Então, ela é vulcanizada na própria câmara. Então, você não tem mais esse mercado.
E a Schrader me procurou e falou, olha, nós vamos ter um problema, vai entrar uma marca italiana muito forte aqui, mudando o processo produtivo, enquanto nós fazemos uma válvula feita com arame de latão, toda usinada, a empresa que vai entrar, ela vai começar a produzir injetada em Zamac. Eu falei, qual o problema de nós fazermos no Zamac? Eles me disseram, nós vamos demorar 2 anos para fazer um investimento em termos da válvula. Eu falei, meu Deus. E eu tinha recebido de um amigo, um fabricante, um prospecto. E nesse prospecto estava lá uma feira em Milão, feira de bicicletas em Milão, em 1987. Acho que o Gucci andava de tico-tico nessa época, né, Gucci? 3 anos de idade. 3 anos de idade, olha. Então, naquela época, eu falei para a Schrader, por favor, me veja quantas válvulas eu preciso vender para fechar o mercado e você me coloca aí para eu mandar um casal de clientes para visitar essa feira em Milão, com tudo pago pela Schrader. Ele falou, você está ficando louco? Eu falei, faça. Por ironia do destino, né? Ele foi e procurou uma empresa de turismo chamada Monarch, que não tem nada a ver com as bicicletas Monarch. E ele pegou, me trouxe um relatório e teria que vender tantas mil válvulas. Eu comecei a trabalhar. Naquele ano, nós vendemos toda a produção de válvulas, acertamos com os clientes, lotamos um ônibus, e o ônibus foi para visitar Roma, passamos em Veneza, Milão, fizemos a feira, passamos pela Suíça e fomos terminar o nosso passeio em Paris. Então foi um sucesso, e no ano seguinte fizemos o mesmo processo, o mesmo projeto, e colocamos mais um passeio, um tour de cruzeiro no Caribe, e conseguimos um êxito. Só que naquela feira em Milão, em 87, na época não existia, vamos falar assim, telefone, zap, não tinha todos esses aplicativos de comunicação. No mínimo, no máximo, era um fax, e-mail, né? Então eu peguei uma pilha de cartões, para você ter ideia. Nesses cartões tinham empresas que eu conheci naquela época, que até hoje estão no mercado. Por exemplo, a própria Neco, que eu conheci, a Logan, que era a Joing, que saiu do mercado, vendeu para uma empresa chinesa. Então eu peguei amizade com eles. E eu cheguei aqui, eu senti a necessidade e fui conversar com alguns parceiros do setor e disse a eles, olha, se a gente não importar ou não fizer uma qualidade de produtos, esse pessoal que está lá fora, com qualidade, quando entrar aqui, eles vão destruir todo o nosso mercado, porque eu conheci as fábricas, né, Daniel? Eu vi umas coisas que eram maravilhosas, e eles vão entrar aqui e nós vamos perder mercado. Porque produtos, aí é uma característica minha e a VIP também, produtos não é só preço. Produtos é a ansiedade que você cria de ter um produto com qualidade, com visual, com funcionalidade, com tecnologia, eficiência, durabilidade para você apresentar para o consumidor. E eu vi tudo isso lá fora e não vi aqui dentro. Então, os fabricantes que eu contactei, inclusive a própria Schrader, que já saiu do Brasil devido a problemas passados, eles fecharam aqui a fábrica, mas eu vi uma necessidade dessa mudança. E aí começou a história da VIP, foi aberta documentação em 92, com um capital muito pequeno. Nossa primeira negociação foi 1.000 rodalivres indianas de 7 velocidades douradas, que hoje nem sai mais, e veio em crescente pouco a pouco. Cabe aqui um parênteses, eu senti a necessidade de trabalhar com marcas que não fossem as mesmas que os outros trabalhavam. Então era até engraçado, que eu ia lá, comprava um cubo, pegava um paquímetro, olhava lá a chapa, olhava a dureza do produto, pedia relatórios para o fabricante, chegava o meu produto, e eu via que o meu produto era mais caro que o dos concorrentes que traziam, chegava às vezes até no mesmo navio, mas o produto meu era mais caro. O que era mais caro? Às vezes 5% mais caro. Só que quando acabava o deles, eu começava a vender. Como era a mesma marca, Daniel, o cliente vinha trazendo produtos com defeito para trocar. Eu falei, não é possível, me dá aqui isso aqui. Eu pegava um paquímetro e olhava e falei, isso aqui não é meu. Então comecei a perceber que a pressão exercida de um produto com preço muito baixo fazia com que o próprio fornecedor lá fora, às vezes sem avisar, e muitas vezes avisando ao comprador,
ele colocava produto de qualidade que não era compatível com a necessidade, não da VIP, mas do consumidor. Porque eu creio que, sempre falei, caro é aquilo que nós consumidores compramos e jogamos ali porque não funciona ou não tem utilidade. Isso é caro. Agora, se você compra uma coisa que é cara, por exemplo, um computador, se ele dura 10 anos e ele está atualizado com tecnologia, ele não é caro. Porque você for ver do desgaste, se você comprar um computador que ele seja não tão bom, em pouco tempo você tem que comprar um outro. E aí começa ficando mais caro. E aí nós começamos a sentir a necessidade, desde aquela época, no começo, já em 94, aliás, nós começamos a sentir a necessidade de começar a ter marcas próprias e trazer os nossos produtos para uma identidade. E essa identidade, eu posso dizer para você que ela permanece até hoje quando eu escuto um representante que entra para trabalhar conosco, ou então um cliente dizendo a VIP tem produtos de boa qualidade, de excelente qualidade. Odilo, muita coisa para a gente explorar aqui. E assim, eu queria explorar um pouco essa questão do posicionamento da empresa, e me parece que foi uma decisão bastante estratégica desde o início. Trabalhar com marcas e produtos tenham... e aqui eu não vou falar de valores, porque evidentemente o ponto não é o preço exatamente, mas é a experiência, a qualidade, a durabilidade, todos os elementos que você pontuou muito bem. Eu queria entender um pouco, Odilo, como é que você tomou essa decisão da VIP só trabalhar com, ou ter um posicionamento com produtos de uma certa gama, de uma certa qualidade, de marcas confiáveis, pensando no mercado brasileiro. Aqui vale o dado do nosso boletim de comércio varejista. A gente tem 65% do nosso mercado é composto de bicicletas de até R$3.000, e se a gente pegar bicicletas até 1.500, a gente está falando de 38% do nosso mercado. Então, realmente, a realidade no volume é do nosso mercado de bicicletas bastante de entrada e tudo mais. Mas é evidente que tem mercado para todos, inclusive de alta gama. Queria entender um pouco essa posição da VIP, se ela permanece, se ela está desde o início, se ela permanece nessa faixa, e da escolha das marcas. Como é que é esse processo de vocês negociarem, buscarem exclusividade, e como é que vocês fazem essa pesquisa pelo tipo de produto que a VIP vai passar, porque isso é um constante movimento, né? E vocês estão sempre no ano com marcas novas. Como é que é essa parte de buscar esses novos produtos fora? E daqui a pouco a gente fala um pouco dos produtos próprios e da fábrica, mas na parte de importação, distribuição, atacado, como é que é essa relação e busca de produtos, de marcas fora, olhando para o mercado brasileiro e falando, nossa, o Brasil precisa de um produto nessa gama, dessa faixa, dessa marca? Eu diria assim, você gosta de café, Daniel? Você gosta de café? Tô tomando aqui. Quando você toma um café sem açúcar, você sente o sabor do café. Você sente exatamente a qualidade do que você está tomando de café. A mesma coisa num chocolate. Se você pegar um chocolate onde o cacau é colhido da melhor espécie e feito, o que a gente chama de um chocolate gourmet, ele é delicioso. Mas nem todo café, nem todo chocolate é gostoso. Todos nós somos consumidores. Para preparar um café é a coisa mais simples que tem. Embora tenha algumas técnicas para você não queimar o pó, etc. Mas para fazer um café, ele não muda muito dentre o café bom e o café de qualidade econômica, vamos dizer assim. Não vou falar que é o café ruim, mas um café que não tem a mesma qualidade do que aquele café premium, aquele café gourmet ou coisa parecida. E não é diferente você fabricar em peças de bicicleta. Não é diferente. Você produzir um café perfeito é a mesma coisa que você cuidar de detalhes. A sua água tem que ser uma água melhor do que uma água, às vezes, simplesmente com sabor ou com acidez ou coisa parecida. E a mesma coisa dentro de uma fábrica. Então, o que eu aprendi nesses anos todos, desde que eu comecei a trabalhar com fábricas, e eu quis falar exatamente de onde veio a minha experiência, que são de processos.
Muitas pessoas às vezes falam, olha, o chinês comprou umas máquinas maravilhosas agora, alemãs para produzir, mas ele não tem processo. Se ele não tem processo, ele não consegue tirar leite de pedra. Ele vai continuar fazendo a mesma coisa que ele fazia anteriormente. Então a busca por produtos que sejam de qualidade é exatamente o quê? É produtos que não vão deixar, é uma preocupação nossa. Eu não quero que o Daniel Gucci monte lá a bicicletaria Gucci ou não, Gucci's Bike, olha o nome bonito aí. A Gucci's Bike vai comprar um produto e vai acontecer igual o restaurante do seu Manuel, que começou a comprar um arroz ruim, um feijão ruim, a carne dura, vinha pedra, quebrava o dente do consumidor e ele fechou por má qualidade. O Daniel não pode fechar a loja dele porque só vende produtos de qualidade que não fazem com que o consumidor fique insatisfeito. Então, acabamos com essa preocupação, levando que a gente sempre buscasse esse tipo de produto. Sinceramente, não é fácil você passar a visão que eu conheço de dentro da fábrica e do produto para o mercado, porque muitas vezes o lojista ele não consegue absorver e eu não consigo transferir para ele todo esse conhecimento para que ele saiba que é o produto que nós estamos trabalhando. Aqui cabe um parênteses. Quando a gente compra uma marca, compra um produto com marca, a marca ela está trazendo para você um valor agregado. E a VIP ela não procura trazer produtos que tenham valor agregado acima do que realmente vale. Um exemplo. Do que entrega, né? Eu vou comprar lá um produto feito por uma marca famosa americana, mas não é ele que produz. Eu sei quem produz, por que eu vou trazer uma que vai custar caro para o consumidor? Então a gente vai lá e busca exatamente aquela qualidade que condiz com o valor agregado e o preço condizente com o valor agregado. Aí, Odilo, você tem aí um desafio interessante, porque a VIP ela está entre o que essas marcas têm de valor agregado, seja produto entrega, seja daquilo que o marketing dela construiu, e o consumidor final, ou antes dele, o revendedor, o lojista, né? Então, é interessante isso, porque a gente não olha muito nesse aspecto da distribuidora, da importadora, da atacadista, também como parte do processo de dar confiança no produto para quem vai consumir e para quem vai vender. E é interessante isso, porque você está trazendo um elemento que para mim talvez nunca tenha ouvido de outro, trazendo o seguinte: é fundamental que quem esteja nessa ponte, que é o caso do que você está falando, tenha esse posicionamento muito claro, porque você, além de trazer o valor agregado e a confiança que as pessoas já têm naquele produto, muitas vezes com um produto de uma marca desconhecida, através da sua empresa, da VIP, você vai conferir esta confiança e essa credibilidade ao produto. Então, o que você está me dizendo aqui de uma marca coreana de pneus, que produz para uma outra super marca global, mas o mesmo produto tem uma outra marca que eles também vendem, você está, através da VIP, traduzindo essa confiança para dizer: olha, eu conheço, eu tenho esse acúmulo, eu visitei, eu estive lá e conheci os concorrentes dessa marca, estou dizendo que o produto tem qualidade e tudo mais. Isso é muito interessante, porque aí você também, de uma certa forma, está trazendo uma democratização, eu acho, uma maior diversidade de produtos e marcas, que é fundamental, tanto no mercado global quanto brasileiro, e tirando um pouco dessa enorme polarização. E aqui você deu um exemplo, polarização, digo, de poucas marcas, especialmente em transmissão, né? Então, há uma enorme concentração em algumas marcas, pouquíssimas, e aí é muito legal que você tem marcas, né, como a Microshift, que eu particularmente conheço bem e que tem qualidade incrível, excepcional, e que pode estar, e está, na verdade, disputando globalmente o mercado com as duas principais, vamos chamar assim, principais no marketing, na comunicação, talvez na parte do floreio da coisa, né, do envelopamento da coisa, não necessariamente do produto em si. Quando é que vocês partem para a compreensão de que a VIP tinha que ter produtos de marca própria? Estou entendendo que essa configuração de qualidade, percepção de confiança, ela passa não só nesse intermédio de marcas já conhecidas fora, mas também de produtos próprios da VIP. Então, a construção
de marca própria, como eu sei que vocês têm. Eu queria que você me contasse como é que vocês chegaram nesse ponto de entender, olha, então vamos trabalhar com fornecedores de fora ou brasileiros que possam produzir marcas nossas. E, bom, aí eu já pergunto da fábrica, vamos por partes. Então, primeira pergunta sobre essa relação da confiança, da relação de credibilidade e, posteriormente, a decisão por ter produtos próprios. Vamos lá. Primeiro, vou até exaltar você por você ter sensibilidade do que você está falando, que realmente não é fácil nós transferirmos um conhecimento adquirido durante muitos anos e conhecimento também daquilo que a gente vê nas próprios processos de produção e nas fábricas, né? Trazer e apresentar tanto para o representante que trabalha conosco, o nosso colaborador, como o nosso parceiro, distribuidor, lojista, e chegar até o consumidor. Isso é um desafio constante. Mas eu pergunto, o que é a vida se não tiver desafios? Se não tiver, vamos falar assim, novidades? Isso é o mais gostoso da vida. Quando chega aqui um novo colaborador para trabalhar conosco, eu falo, você está entrando num grupo para você aprender bicicleta. Não, mas eu conheço. O que você conhece? Eu conheço isso. Isso é catálogo. Você não conhece? Você sabe o que é um die casting? Você sabe o que é um butil? Você sabe o que é um SBR? Você sabe o que é um acabamento cromado, bicromatizado e anodizado? Qual a diferença? O que influencia? O que é um processo de solubilização? O que é uma têmpera? Quais os tipos de têmpera? Isso faz com que você tenha exatamente o valor agregado do produto, tá? Então, parabéns porque você conseguiu ver um ponto-chave. E eu vou fazer um parâmetro, não estou vendendo nenhuma ideia aqui, mas eu vou te falar história do que a gente recebe, o que é o feedback do próprio mercado. Então, por exemplo, existia, não muito longe daqui, tinha um cliente que começou a trabalhar com produtos nossos, enquanto os outros concorrentes dele, as outras lojas, trabalhavam com produtos de valor agregado preço. Primeiro preço, vamos falar assim. E esse cliente começou num bairro bem humilde, não era um periferia de São Paulo mesmo, vamos falar. E onde se pensa que o valor do produto tem que ser, ou melhor, o preço do produto tem que ser baixo, porque não tem dinheiro suficiente para vender aqueles produtos. Ou seja, o consumidor não tem dinheiro. Um parênteses diferente do que a gente pensa, né? Quando você fazia os levantamentos de venda de cigarros, o que mais se vendia nos finais de semana de cigarro era cigarro em caixinha e não em embalagem de papel. Então, será que a bicicleta também não é um meio da pessoa mostrar o que ela está usando, o que ela é? Ou seja, não faz parte da própria identidade dela? Daqui a pouco nós vamos falar de identidade, que é uma coisa que eu gosto muito de falar. Então, esse lojista acabou se desempenhando, sobressaindo no mercado naquele bairro. Por quê? Porque ele estava tendo algo que os outros não tinham. Então ele poderia chegar e falar, olha, nesse produto eu te dou uma garantia estendida, nesse aqui, se você não gostar, traz aqui que eu troco. Então ele tem certeza do que ele está vendo e a gente conseguiu transferir isso para ele. Então a gente tem muitos clientes que hoje falam, eu dependo desse produto, igual o restaurante lá do seu Manuel, para não fechar, ele tem que ter uma comida boa e o barzinho dele ou o restaurante dele está sempre cheio de gente. Então essa é a primeira coisa que eu gostaria de comentar. Então a sua percepção é realmente... E vou falar assim, poxa, mas significa que os seus produtos são melhores que os outros? Não é isso. Nós procuramos sempre produtos de valor agregado que ele não nos dê problema. Eu cheguei a trocar uma fábrica de cubos que eu falava para ele, coloque mais graxa. Se você não colocar graxa, eu não vou comprar teu cubo. Ele não colocou, eu troquei. Por quê? Porque eu acho injusto. Eu estou comprando um produto e vendendo um produto para um consumidor, chegar na mão do consumidor, né, passando pelo lojista, que não é para ter problemas, né? Então, esse é o critério primeiro. Da mesma forma que esse critério vem sendo tomado com as peças, também serve para as indústrias que nos fornecem. Então, o que aconteceu? A VIP acabou tendo uma identidade com que não queremos produtos que eu não compraria. Eu costumo sempre brincar, a minha bike, a minha bicicleta, a da minha família, são com as peças que nós trabalhamos. Eu não preciso comprar nada dos outros. Ah, mas e você tem segurança? É lógico, se eu estou andando, eu sei que eu estou comprando. Então, isso é a identidade da VIP que começou lá atrás. E aí, o que acontece? Você começa a abrir um leque. Existe um leque de oportunidades de um produto que as montadoras grandes que vendem
praticamente no mundo todo, buscam oportunidades com estas empresas e não com as demais. Então, isso fez essa criação dessa identidade no começo da VIP, logo lá no comecinho. Mas o que me levou, talvez, a ter essa identidade? A história dentro das fábricas no Brasil, os problemas que eu cansei de resolver, sabe? O que o fabricante faz. Tem coisas aqui, Daniel, que não entra na minha cabeça, igual escutar. Agora, com a fábrica, a gente recebe profissionais que passam em outros departamentos, de outras fábricas, de colegas, de players no mercado. E eles são capazes de diminuir a quantidade de produto que possa gerar até uma insegurança no produto para baratear o preço. E eu falo, não pode ser feito isso. Então, por quê? Porque você tem uma vida em cima da bike. Você tem um pai de família, você tem um jovem, uma mãe. Então, acho que isso que é a preocupação. Eu queria falar da fábrica agora. Queria entender as motivações para fazer um investimento numa fábrica de quadros. O que vocês estão planejando? Vai atuar OEM? Vai ser só marca própria? O que ela tem de diferencial? Você já deu um spoiler aqui. Vai ser a primeira fábrica com tecnologia de soldagem totalmente através de robôs. Queria que você explicasse um pouco isso, se puder detalhar como isso é feito, o que isso muda, né? Compete padrão, qualidade, que confere, né? Que pode diferenciar efetivamente de uma soldagem feita à mão. Capacidade produtiva, como é que vocês já estão projetando isso? Enfim, então a pergunta, o que motivou, qual foi a análise e as motivações justamente para entrar nesse mercado? É um momento desafiador, eu imagino que a decisão tenha sido lá atrás, então mudou algo pensando que a gente está no momento de demanda um pouco mais baixa, de estoques altos. Isso influenciou nos investimentos e nas estratégias, até no cronograma de vocês, ou não? Enfim, um pouco desses detalhes e desafios de se montar uma fábrica de quadros aqui na grande São Paulo, né? O Gabriel me falou que vai ser aqui em Barueri, é isso? Exato. Sim, a fábrica ela está em Barueri, a uns 20, 25 minutos daqui de onde nós estamos. Maravilha. Conhecedor, novamente volto, né? Conhecedor das fábricas lá fora. Eu cheguei a visitar uma fábrica maravilhosa que nós comprávamos os quadros de alumínio, era de um taiwanês, e ele produzia 90 mil quadros de alumínio por mês. É muito grande. E ele estava mudando para um local muito maior, que eram para 150 mil quadros de alumínio por mês, e infelizmente ele veio a partir, né? Veio falecer, e a filha não conseguiu dar continuidade. Então nós fomos buscando produtos junto às empresas chinesas de valor agregado inferior, mas também muito aceitável. Mas é lógico que a gente acompanha projetos e a gente sabe a espessura mínima de cada tubo, como é o tratamento, qual é o equipamento, e a gente sempre acompanha isso, e isso faz com que a gente tenha o critério, de acordo com o que a gente define, de ter uma qualidade mínima para a gente trabalhar sem ter o problema de ter criar problemas de qualidade dos produtos que a gente vende e ter consumidores insatisfeitos com os nossos produtos. Então, de acordo com essa necessidade de ter os quadros, nós tivemos algumas ideias de que, para atender o mercado brasileiro, principalmente nessa gama mais alta, que é 65% de quantidade, não estou falando gama alta de qualidade, não estou falando de quadro de carbono, ligas especiais, quadros ultra leves, não é isso que eu estou falando. Para atender essa grande quantidade da demanda de bicicletas com um valor agregado mais baixo, em termos não de qualidade, mas em termos de tecnologia, por exemplo, você não precisa colocar um câmbio que seja ultra leve, com 12 velocidades, etc. Para este mercado, não que a gente não tenha o de 12 velocidades, mas para colocar esse produto, nós percebemos que nós teríamos que ter cores e modelos mais rápido do que a gente estava obtendo quando chega-se a importar. Essa necessidade fez com que a gente tivesse que buscar o nosso espaço dentro do mercado, porque nós não encontramos no mercado brasileiro
alguém que conseguisse fornecer com a identidade que a gente precisava. Depois de 2 anos de estudo, eu resolvi montar a fábrica. 2 anos de estudo. Aí chegar à conclusão que a melhor maneira seria trazer um processo totalmente automatizado. Lógico que tudo que você faz robotizado, automatizado, você tem as limitações e os custos são diferentes. Uma automatização é para um processo de vamos falar assim, de volumes daquele mesmo produto, né? Então é diferente se você vai para uma fábrica manual, que você quer produzir um outro produto, você põe um outro molde e o cara já está manualmente, ele faz. Então é completamente diferente. Então nós montamos uma fábrica. A fábrica demorou 1 ano e meio, 2 anos praticamente, mais 2 anos para começar a soltar os primeiros produtos. E esses produtos, ontem pesaram um quadro nosso, que ele não foi feito para ser leve, ainda não foi feito para ser leve, e mostraram no nosso grupo dos representantes que ele pesa um quadro 17,29, pesa 1,95 kg, acho que é isso, né, Gabriel? 1,995 kg. E se eu quiser tirar peso, eu sei onde tirar peso sem prejudicar a qualidade, mas não é para isso que foi feito. Então a gente está, vamos falar assim, gradativamente melhorando o processo para daqui a pouco ter o quadro. Esse quadro vai ser vendido no mercado? Não. Ele vai ser fornecido com os produtos VIP, com a bicicleta VIP. Inclusive, nós já tivemos contatos, daqui a pouco nós estamos colocando também câmbios não só da Microchip, mas também a gente vai colocar o câmbio para atender o consumidor de outras marcas. Isso a gente está conversando, está tudo certo para isso, tá? E a fábrica, o que ela traz? Ela traz uma liberdade para a gente criar conforme a nossa identidade. Então, vamos falar assim, o Gucci é o meu amigo, gosto muito do Gucci, só que o Gucci, ele é um fanfarrão, um comilão, um glutão, e ele tá com 150 quilos, e ele quer pedalar. Falei, vixe, eu vou ter que arrumar para ele uma bicicleta de carga. Como é que ele vai querer andar de mountain bike? Não dá. Mas o Gucci, ele quer perder peso. Então, provavelmente, a gente é capaz de desenvolver daqui a pouco, com todas as limitações, é lógico no começo, de desenvolver um produto especial para o Gucci e a turma do Gucci que precisa perder peso. Porque mesmo eu ouvi do Joaquim D'Ambrosio, meu amigo, e eu falo dele que é amigo mesmo, assim como eu tenho outros, o próprio Felipe que criou a Triheads, que era também os pioneiros nos quadros de alumínio. Aí um dia um consumidor ligou para o Joaquim e falou, olha, eu queria andar de bicicleta e eu tenho, acho que era 130 quilos, e eu queria que o senhor me recomendasse qual é o quadro que eu vou usar. O Joaquino, na sua simplicidade e franqueza, né, disse, acho melhor o senhor mudar de esporte, porque não tem um quadro desse. Então, a fábrica nos dá essa flexibilidade. Muitos colegas têm perguntado, quando é que você vai entrar para concorrer com os demais? Eu falo, não, eu não consigo fazer um produto de valor agregado, preocupado com o que eu estou produzindo, para entrar com um produto, vamos falar assim, que ele é em economia em escala, que você tem que pegar e produzir. Mas está com um probleminha aqui, vai embora assim mesmo, entendeu? Então a gente evita isso. Então é um outro pensamento, é o atendimento, é aquele produto que você vende e o consumidor vai ter um retorno. Uma outra coisa, temos poucos profissionais dentro do setor na área de quadros que sabem desenhar, que conhecem dentro dessa área. Isso tudo nós não buscamos muitos desses profissionais. Nós criamos o nosso quadro, nós mesmos desenhamos, nós mesmos fomos atrás, nós mesmos criamos a geometria. Tudo é feito pela VIP. Então eu diria assim, o padrão VIP, não é o padrão cópia de um, de outro. E a tecnologia robotizada, ela é maravilhosa, só que não é só tecnologia. Volto lá naquele tempo que eu falei, é um processo que tem que começar desde lá da frente até o final. É um investimento que vai total, você pode acreditar que vai chegar nos 30 milhões de reais. Por quê? Porque você entra com um projeto piloto pequeno, começa a produção e gradativamente você vai mudando tudo para o quê? Para ter um processo automatizado, entendeu? Isso é uma fábrica de primeiro mundo. Nós não tiramos nenhum processo que existe lá fora. Eu conheço como é que é feito os processos de tratamento do quadro pronto nas fábricas, tanto nas fábricas como também nas montadoras brasileiras,
e a gente pode dizer com um orgulho assim que só tem uma montadora que eu conheço que tem um processo perfeito, e a gente também está fazendo para que não haja problema de quebra de quadro, estresse no próprio quadro quando ele é produzido. Então a gente prefere gastar mais para ter um produto de qualidade diferenciado. Então esse é o nosso objetivo sempre. Queria fazer um paralelo aqui de toda essa conversa que a gente teve, o quão difícil é a gente trabalhar com as redes sociais, né? A gente cuida ali das redes sociais da VIP e de todas as marcas que a gente trabalha no Brasil, traz com exclusividade, e é super complexo a gente conseguir traduzir tudo isso que o senhor Odilo falou, do que a gente observa lá fora para comprar, para escolher, para o consumidor final lá na ponta entender todo esse trabalho que foi feito e falado até agora. Então, assim, super importante todo esse bate-papo, essa ciência de tudo que foi desenvolvido ao longo desses anos. A gente tenta mostrar nas redes para o consumidor, mas ainda assim o pessoal sente dificuldade em entender e absorver tudo isso que está intrínseco dentro do produto. Então, é muito enriquecedor eu ver assim, todos esses detalhes, conseguir passar para frente e principalmente mostrar para o consumidor final. Não, e Gabriel, você tem um desafio adicional que, aqui deixando de lado as marcas já consolidadas e tal, que vocês também representam, mas pensando no desafio de construção de marcas novas ou de uma marca própria, você tem uma disputa, você tem que conquistar, né, o consumidor final, pouco a pouco, a confiança, a credibilidade, passar essa, né, porque talvez vocês tenham uma relação B2B muito forte, muito mais forte. O consumidor final, ele é bombardeado o tempo todo pelos concorrentes diretos, e especialmente no mercado altamente globalizado como o nosso, a referência acaba sendo só as grandes, né, os grandes players e tudo. Então você tem um desafio de marketing, de consolidação de marca enorme, né? E eu acho que o que o Odilo fala, conectando isso com o que o Odilo fala, ter um bom processo produtivo, ter um bom processo industrial e ter diferenciais claros que vão refletir na qualidade do produto é uma enorme oportunidade de você usar isso para consolidar a imagem da sua marca também, né? Porque isso é algo que está velado para o consumidor final. A gente compra uma bike de uma marca americana que todo mundo tem como referência, sem saber se ela foi feita na China, no Taiwan, na Malásia, na Indonésia. O consumidor não sabe e não procura, vamos combinar. Não procura, não sabe quem está produzindo, né? A gente sabe que às vezes é o mesmo produtor de várias marcas na mesma fábrica. Então, é muito legal saber isso, porque você vai falar de uma bicicleta de uma marca própria, produzida no Brasil, com processo industrial, né, com esmero e qualidade, e que você pode comunicar e fazer marketing disso também, coisa que as marcas escondem, vamos combinar, né? Elas escondem porque é isso, porque elas não querem mostrar, eventualmente, até todo o rastro de problemas e de falta de processos que tem por trás de um super produto bem marketeado lá na ponta, né? Então é legal que vocês, de uma ponta a outra, conseguem ter controle e divulgar este processo todo como um diferencial até do próprio produto. Exatamente, esse é um ponto. Daniel, é tão complexo isso que até na compra do alumínio, que é matéria-prima nossa, nós temos que ter o critério de quem vai comprar, porque você tem tantos detalhes pequenos que pode prejudicar a tua imagem lá no mercado por um detalhe que você não se atentava no começo. Então é muito complexo. E uma coisa que é engraçado, eu já vi isso várias vezes nas fábricas lá fora, e eu sento para conversar, ou temos um jantar de confraternização, e eu conheço uma pessoa que é de uma outra nação, outro país, e a gente acaba conversando e tivemos um relacionamento. E aí eu percebo que essas pessoas vão nas fábricas e perguntam: vocês vendem para VIP? Vendo. Então eu compro o seu porque eu sei a qualidade do seu produto. Ou seja, o critério que a gente tem hoje é um cartão de visita para muitos outros colegas de outros países para ir lá e comprar. E aí eu recebo mensagem deles: como é que você está? Você está comprando desse cara? Pô, me indica ele, porque eu sei que você evita esses problemas, eu já tive esses problemas, entendeu? Então é bacana você ter essa identidade que a gente consegue passar para aqueles... Não para o consumidor, que é mais difícil. Para o consumidor a gente tem que passar através do quê? Dos nossos produtos. Só que uma coisa que a bicicleta vai nos deixar:
é que o consumidor conhece a bicicleta, lógico, tirando a marca japonesa de anos, que a gente está aí há mais de 100 anos, né, centenária, é diferente. Mas os produtos, se você for fazer uma pesquisa, poucos conhecem o produto, conhece a marca da bicicleta e se confunde a marca da bicicleta com os componentes que estão nela. Então a bicicleta nos dá a chance de mostrar a nossa identidade para o consumidor também, através, é lógico, do distribuidor, que nós não fazemos B2C, não é nosso interesse entrar em B2C, e sim mostrar para o consumidor através dos nossos distribuidores. Maravilha. Então, Gabriel, a fábrica vai passar a produzir então só bicicletas da VIP, de marca própria. A marca vai ser a Heyland ou outra? Nós temos a marca Heyland, temos a marca Evolo, tem algumas marcas que a gente trabalha, a própria Sky. Esses produtos, eles vão ser reestilizados e colocados conforme o nicho e conforme o mercado-alvo que nós vamos trabalhar. Essas 3 marcas. E qual que vai ser o portfólio de modelos? A princípio, nós estamos no mountain bike. E em breve nós vamos começar a ampliar a linha. Lógico que você traz produtos semi-pronto, semi-acabado, e acaba aqui no Brasil. Então a gente vai trazendo e nós vamos ter uma linha. A ideia é ter uma linha mais completa possível para oferecer para os nossos parceiros. Essa é a ideia. Maravilha. Gente, conversamos muito. Eu queria fazer uma última pergunta, pensando aqui para o futuro. A gente, de forma geral, no mercado, viveu no pico da pandemia, em 2020, 2021. A gente viveu um momento como há muito não víamos, né, de um boom de procura, de demanda, de problema de fornecimento, de estoques que se esgotaram, lojas com fila de clientes sem ter produto. Isso mexeu profundamente no nosso mercado. Muitas empresas, e a gente tem agora feito uma avaliação com players do nosso mercado, justamente para entender se erraram, como erraram, qual foi a visão colocada ali. Muitas empresas correram para dobrar, triplicar sua produção, depois quebraram as pernas por conta disso. Muitas lojas que eram únicas abriram 2, 3 filiais e depois tiveram que voltar atrás no pós-pandemia. E a gente está vivendo hoje ainda, vivemos um 22 já desafiador, um 23 ainda mais desafiador e um ano de 2024 que a gente esperava que fosse um ano de início da recuperação. Eu acho que ainda está na conta de pelo menos o primeiro semestre, parecido com o ano passado, bastante desafiador, ainda não tão crescente e aquecida como a gente esperava que começasse a acontecer. Eu queria que você, Odilo, Gabriel, desse um pouco do panorama para vocês, dessa passagem aqui do boom que nós vivemos, um pouco para a onda que se quebrou no pós-pandemia e daqui para frente. Como é que vocês estão enxergando a questão de desabastecimento, a relação com as lojas e os estoques altos, se isso tem impactado vocês e como, e as expectativas para 24 e 25 especialmente, considerando se vocês são tão otimistas, e o que vocês acreditam que poderia ser feito pelo mercado, pelo poder público, de forma geral, para que a gente chegasse pelo menos num patamar melhor do que pré-pandemia e que isso voltasse gradativamente a crescer sem os solavancos até artificiais que nós vivemos em 2021, mas de forma sustentada, de forma orgânica e segura, né? Como é que vocês enxergam esse panorama que eu apresentei? Assim, pra gente, a gente quer que o ciclista ele volte a consumir bicicleta, principalmente aumente a quantidade do que o nível pré-pandemia tinha. Então é aquele ciclista que vinha numa crescente, que comprava uma bicicleta, conseguia praticar o esporte e se mantinha dentro do esporte. Então essa é a importância de fazer tudo aquilo que a gente colocou, de trabalhar com qualidade. Mas ainda assim, esse ano tem sido difícil por causa de diversos impactos que a gente tem na economia, inclusive no setor de importação. Você tem uma alta bem expressiva do dólar, principalmente a situação dos fretes, que estão numa crescente muito grande, estão impactando muito toda a importação, não só do setor de bicicletas, mas do setor, em todos os setores. Isso vai acabar atrapalhando o poder aquisitivo das pessoas.
você tem menos dinheiro circulando, menos sendo aplicado em bicicletas e produtos do mercado. O que a gente acredita que deveria ser feito é identificar que o ciclismo, que a bicicleta é algo benéfico para a sociedade, para a saúde, para as pessoas, e ter uma posição do governo que conseguisse auxiliar a gente a reduzir as cargas tributárias, a ter incentivo, a trazer mais da nossa população consumindo os produtos do ciclismo. Então a gente espera que essas situações que estão acontecendo hoje, tanto no mercado quanto na situação internacional, elas se estabilizem, a gente consiga ter uma redução do dólar, que está muito puxado, inclusive para muitos importadores aí está ficando inviável trazer algumas mercadorias que são de valor agregado menor. Então, assim, a gente precisa ter essa estabilidade para conseguir trabalhar e aí investir e trazer os produtos para o consumidor. Acredito que o seu Odilo também tem algo para a gente complementar. Isso aí é o que o Gabriel falou, é a realidade que nós vivemos. Ele usou um termo assim, o ideal é que o ciclista continue pedalando, continue comprando, etc. Como que você faz isso? Você tem um mercado que ele está retraído devido ao problema financeiro, poder aquisitivo, realmente. Ou seja, a primeira coisa resumindo, alta de dólar é perda de poder aquisitivo do consumidor, no geral. Então nós estamos inseridos dentro de uma economia. Como é que nós vamos resolver o problema? Como é que a VIP resolve? Da mesma forma que a gente sempre resolveu. Primeira coisa é trabalhando mais, fazendo com que os nossos produtos sejam diferenciados. Daniel, eu não sei como é que é hoje, mas antigamente você entrava nos prédios, todas as bicicletas ali enferrujando e ninguém andava de bicicleta. Não sei, acho que não mudou muito nisso. E eu costumo dizer, cada produto ruim colocado no mercado é um consumidor de bicicleta a menos que vai pedalar. Porque você vai vender um selim que é ruim para a pessoa sentar, ela sente o desconforto, não vou porque não é legal. Outra coisa, você vai pegar a estatura do brasileiro média, ela é menor do que por exemplo, do alemão, é menor do que o europeu, e na Europa se vende bicicleta aro 27,5. Aqui você pega um menino aqui no depósito, trabalhando com a gente há muitos anos, ele é baixinho e ele foi andar de bicicleta 29, ele não consegue, dá dor nas costas. Então, esse tipo de coisa só faz a falta do produto correto para cada consumidor, faz com que você deixe de vender o produto e deixa de utilizar. Então, vamos falar, todo mundo na época de pandemia foi um estouro para usar bicicleta, porque fechou as academias, todo mundo precisava se exercitar, e principalmente aquele que está acostumado a exercitar. Se não se exercitar, a adrenalina mata o cara, deixa o cara nervoso, ele ia para pedalar. Só que quantos desses ficaram? E qual o produto que foi vendido? Você vê bicicletas sendo vendidas aí muito baratas no mercado, e eu vou usar um termo que usava o meu ex-gerente que se aposentou, aquilo é uma arma de fogo. Por quê? Porque não tem freio. Quando você coloca um freio V-brake, a chapa é tão fininha que o freio entorta. Então, qual é o critério que se tem um lojista para comprar um produto? Será que o consumidor volta? Eu tenho produtos que eu vendo que a fábrica manda dar 4 anos de garantia contra o defeito de fabricação. Você sabe lá o que é 4 anos? Multiplica isso, se a pessoa andar 5 km por dia, você vai ficar desesperado, falando, meu Deus, é muita coisa. Hoje, suspensão entra no mercado barata, e eu conversando com amigos lá de fora, andaram testando. Você pega a norma internacional, tem que ter um teste de 100 mil ciclos para funcionar na suspensão. A suspensão não passa de 20 mil ciclos. Mas é o barato. O lojista quer vender barato. E aí eu vejo muitos lojistas já abrindo as mentes para falar, eu vou comprar um produto barato, eu vou ter que baixar meu preço. Mas quando ele baixa o preço, ele ganha menos também, porque ele ganha proporcional ao preço do produto. Ele perde mais. E eles estão fazendo o que? Eles estão diferenciando o produto para tentar falar, olha, eu tenho um produto que você não vai ter dor de cabeça, ele custa X. Mas ele é caro, eu não posso pagar, eu faço em mais vezes para você. Você ganha uma revisão. Então isso a gente tem visto, ouvido falar do próprio mercado. O que eu diria? Qual é a solução para essa situação? Fretes altos, dólar nas alturas, subindo também insumos aqui dentro do Brasil, caixa de papelão que a gente usa está subindo bastante. Então, o que eu sinto? Trabalhar e mostrar a identidade que a VIP tem para ver o diferencial. Às vezes as pessoas têm uma confusão muito grande. O produto de qualidade é mais caro. Não. O produto de qualidade, ele tem o diferencial, às vezes, de preço tão pequeno que ele não é mais caro. O slogan que eu falo
da VIP é a empresa que está preocupada que a loja de bicicleta não feche devido a vender produtos de qualidade ruim. Então a VIP se preparou para isso. A nossa identidade é fornecer para que os produtos não voltem para o lojista para dar prejuízo para ele. Então é isso que eu vejo. E diversificar. Vamos abrir o leque de produtos para você alcançar mercados. Mercados que hoje a gente não atua. Por exemplo, você falou de bicicletas, nós vamos entrar no road, vamos entrar no gravel e trazendo sempre o quê? Um agregado. Agregado de valor agregado, mas não com o preço de uma bicicleta comprada de empresa americana, empresa japonesa, empresa taiwanesa ou europeia. Então, isso é a visão de quem está lidando no micro. O Gabriel falou do macro, eu estou passando na parte mais ligado ao logística e ao mercado especialmente. Excelente. Odilo, Gabriel, olha, foi uma aula, foi uma conversa deliciosa e também queria dar as boas-vindas que vocês são recém-associados à Aliança Bike. Para nós vai ser um ganho imenso de qualidade nas nossas discussões, nas nossas frentes de trabalho e a participação ativa de vocês. Então, obrigado aos ouvintes que ficaram até aqui conosco.